E chegamos no 5º episódio de Ahsoka e fomos profundamente dentro do Filoniverso. Vou contar pra você tudo o que aconteceu no episódio, com spoilers depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar de Ahsoka, que tivemos um episódio especial. Um episódio que pra mim foi brilhante. Foi um episódio Star Wars Filoniverso na veia. E é engraçado porque é tanta coisa que esse cara trouxe pra cultura de Star Wars e tão pouco foi aproveitado na nova trilogia. O Filoni está trabalhando com animação em Star Wars, expandindo o universo, expandindo conceitos, contando histórias diferentes, introduzindo elementos que não foram negados, mas muitos deles foram completamente ignorados na nova trilogia do J.J. Abrams, Rian Johnson, J.J. Abrams. Mas ele estava lá. Ele estava lá na encolha, trabalhando quieto, trabalhando com calma, com cuidado, expandindo, construindo o universo. E agora que as séries começaram, ele está trazendo isso para live action. Em Mandaloriano, em Boba Fett, em Andor e agora em Ahsoka, que tá demais. Realmente uma continuação da animação. E me perguntam sempre, mas eu preciso assistir a animação? Eu tô interessado em Ahsoka, mas tô com preguiça de assistir centenas de episódios de animação. Não precisa. Tudo que você precisa saber é comentado na série. Por exemplo, nesse episódio. O moleque lá, o Jansen, ele é sensitivo à força. E é explicado que ele é filho de um Jedi. Não precisa de mais explicação do que isso para entender o episódio. Mas se você for no Rebels, você vai descobrir quem é esse Jedi, como foi construído o relacionamento dele com a Hera e como o garoto nasceu. Mas não é necessário para você entender a história de Ahsoka. Conhecer o Filoniverso, conhecer as séries animadas, Clone Wars, Rebels, só te dão mais elementos para curtir essa história. Por outro lado, às vezes você descobre algumas coisas no live action que, se você não tem o background da animação, são mais divertidas de aprender, são mais surpreendentes. Você se surpreende mais. Bom, e esse episódio foram 2 episódios mais ou menos, né? O do Mundo Entre Mundos e o que acontece ali na busca por Ahsoka e por Sabine. No Mundo Entre Mundos, eu acho que é a parte que mais interessou o público, nós temos uma viagem completa pelo Filoniverso, passando por Rebels, passando por Clone Wars, passando por Anakin Skywalker. Excelente o diálogo da Ahsoka e do Anakin, que nunca tiveram oportunidade de ter aquela conversa. E o Mundo Entre Mundos é uma película entre universos. As possibilidades ali no Mundo Entre Mundos são diversas e muitas delas são apresentadas na animação. Como, por exemplo, você viajar no tempo, modificar algumas coisas na linha do tempo. Mas para esse episódio se viu como mais uma viagem transcendental do que como uma viagem metafísica. Me parece muito mais aquela doideira do Luke encontrando Darth Vader na caverna em Dagobah do que propriamente Vingadores Ultimato. A gente tem, então, o fim do treinamento da Ahsoka com o Anakin, que é muito legal. E eles lutam. É interessante que quando ele mostra o lightsaber, né, e fala com ela, você vai lutar comigo? Ela diz, eu não quero lutar com você, eu não vou lutar com você. Ele fala, já me disseram isso muitas vezes. Inclusive o filho dele, o Luke, diz isso. Aquele Anakin não é o Anakin que morreu, não é o Anakin que foi, que será, é o Anakin que é. É um Anakin com consciência de toda a sua história. Então não é o fantasma dele de algum ponto. Você pode até dizer que ele é o fantasma da força que aparece no final de Retorno de Jedi. Finalmente essa troca, que parecia meio desrespeitosa com o ator original, finalmente essa troca se pagou. Que o Anakin, ele na verdade, ele volta à forma que quando ele se deixou entregar para o lado sombrio, e não na forma que ele volta do lado sombrio. No caso da Ahsoka, ela vê o Anakin conforme ela se lembra da última vez que o viu e dos acontecimentos que vão
rolando, inclusive ela mesma. O Anakin quebra a ponte onde eles estão, eles vão para um outro lugar, um outro ponto do tempo, que são as Guerras Clônicas. E é uma apresentação maravilhosa em live action de algo que a gente viu no Clone Wars. Apesar de elementos visuais estarem cobertos com neblina, justamente para não ficar muito caro, dá para ter uma noção perfeita e dá para você sentir a conexão com os filmes da trilogia prequel e com a animação Clone Wars. É muito bom. Os diálogos são muito bons, o jeito que eles se relacionam são muito bons, a virada do Anakin, as várias facetas, como Darth Vader, como Anakin do lado sombrio, como Anakin das Guerras Clônicas, tudo isso ajuda bastante a desenvolver esses personagens. Você percebe que esse episódio, ele não anda com a história, ele não desenvolve a história, ele funciona apenas para desenvolver personagens. Desenvolver a Ahsoka para ela ter uma conclusão do treinamento dela finalmente, e ela encontrar esse balanço entre a guerreira e a gente da paz, que era a ideia original dos Jedi, que acabou se perdendo na guerra, e tem essa discussão. Então foi algo muito, muito forte. Não é à toa que esse episódio passou no cinema. E não é à toa que o Dave Filoni escreveu e dirigiu esse episódio. Ele queria contar essa história do jeito dele, porque era muito importante, porque essa história ela é uma espécie de roda-moinho, centro, olho do furacão de tudo que ele criou para Star Wars. Ao mesmo tempo, nós temos a busca pelas heroínas, onde a Hera desce no planeta e começa a buscar a Ahsoka e a Sabine, não sabe onde elas estão. Conclui-se que eles viajaram para o hiperespaço, naquele bambolê gigante, e o menino Jensen começa a escutar lightsabers na água, uma luta de lightsabers na água. Ele faz essa conexão com o mundo entre mundos. E a Hera, sabendo que ele é sensitivo à força, que ele tem um potencial imenso como Jedi, ela acredita nele e começa a fazer buscas pela água, e é justamente quando a Ahsoka atravessa de volta. E ela é resgatada, e agora ela vira uma espécie de Gandalf, ela vira a Ahsoka a branca. Então, agora usa um traje todo branco, prefere as cores mais claras, e ela, ao ver um mapa estelar quebrado, ela percebe que ele ainda tem alguma assinatura da Sabine, e ela usa isso para ouvir o passado, que é um poder que não foi criado agora, ele existe em alguns elementos de animação de game também. E ela aprende assim que a Sabine foi embora realmente com os vilões da trama. E ela tem a ideia de usar as baleias espaciais para seguir a trilha deixada pelo Bambolezão. E aí eles fazem uma coisa meio Pinóquio. Entram dentro da boca da baleia, com autorização da mesma, consentimento, e a baleia viaja com eles pelo hiperespaço. E agora que a história volta ao trilho, porque nós tivemos desenvolvimento de personagens, um episódio espetacular. Quem não gostou desse episódio não gosta de Star Wars, gosta de outra coisa, ou quer que Star Wars seja outra coisa, porque o bem que o Dave Filoni fez nos bastidores, quando ele era considerado um criador de segunda classe para Star Wars, quando todo mundo estava empolgado com os 3 filmes, que hoje em dia são mega criticados, ele estava construindo um universo coeso, um universo cheio de fantasia, cheio de elementos interessantes, e que agora afloram. E eu espero que uma nova trilogia de filmes, se houver, beba bastante no que o Dave Filoni está plantando em Star Wars. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.